Bem-vindos ao Empresário Cast. Eu sou o Cândido Mesquita, fundador e CEO do Grupo N-Brand. E ao longo da minha carreira já tive a honra de formar mais de 1000 empresários. Este podcast é para quem deseja transformar a sua visão em realidade, aprendendo com histórias reais de empreendedores, estratégias de sucesso e a paixão por fazer acontecer. Se o seu sonho é empreender e alcançar o sucesso, está no lugar certo. Bem-vindos ao Empresário Cast. Hoje o nosso tema é crescer com método, gestão e obra bem feita. Como é que se cresce numa rede de obras 5 anos consecutivos, sem perder qualidade? Então, comigo, César Pinheiro, que pôs a Urbanobras a escalar com método, margem e equipa durante 5 anos consecutivos. César, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, Cândido. Nada, César. Então, para quem não te conhece, César, quem é o César Pinheiro? Cândido, antes de mais, obrigado por este convite e obrigado por há 5 anos teres acreditado em mim e me teres dado esta oportunidade de crescimento dentro do Grupo N-Brand. Obrigado. Quem é o César? O César tem 34 anos, pai de 3 filhas, foi pai muito cedo, felizmente, eu costumo dizer que foi felizmente. Nasci e crescia em Ponte Lima, numa aldeia de Ponte Lima, sempre muito ligado à agricultura, ligado à construção, era a base, era a nossa base na altura, sem acesso à internet na altura, que ainda não havia internet, sem grandes distrações. E comecei a trabalhar muito cedo, no caso na agricultura, a ajudar os meus pais na questão do dia-a-dia, da família, e depois enverguei também muito cedo a trabalhar noutro setor, ou seja, ligado à jardinagem, ligado à parte da construção civil, porque decidia muito cedo que só dependia de mim. E o facto de só depender de mim levou-me então a começar a trabalhar em fins de semana, férias, finais de dia, para ganhar o meu próprio dinheiro e poder comprar aquilo que eu desejava na altura, não é? Que ainda não sabia muito bem o que era. E então depois aos 18 anos vim para o Porto estudar e fiquei por aqui para o Porto, a trabalhar em algumas empresas, muitas vezes fora do Porto, mas sempre a residir no Porto. Nessas empresas ligado à engenharia civil, ou seja, puxando aqui um bocadinho atrás e falando um bocadinho do meu percurso, eu aos 15 anos queria sair da escola. E decidi sair da escola, só que os meus pais não me deixaram. Não me deixaram porque na altura havia muito aquilo do sem o 12º não és nada, nem sequer a carta podes tirar. Então fui obrigado a ir para o secundário. E no 10º ano percebi que já que estava ali a perder tempo, ia levar aquilo a sério. E assim foi. Só entre o 11º é que eu decidi então tirar um curso superior, neste caso em engenharia civil. E a engenharia civil, porque lá está, ligado à parte da construção, sempre foi algo que eu gostava, que eu já dominava na altura, e percebia que muitos engenheiros civis tinham outras profissões sem ser engenharia civil no ramo, então, fora do ramo. Então percebi que ao tirar um curso em engenharia civil ia fazer aquilo que já tinha know-how e que gostava, mas que sobretudo me dava um leque se eu quisesse mudar na minha profissão, dava-me essa valência, não é? E assim foi, não é? Ou seja, aqui na Urbanobras, apesar de exercer também muita parte daquilo que aprendi, da parte da engenharia civil, não é propriamente o meu dia-a-dia, a parte do cálculo estrutural, da direção de obra, aquilo que é mesmo o foco da engenharia civil. Mas antes de vir para cá foi durante vários anos, não é? Exatamente, ou seja, eu trabalhei 10 anos, sensivelmente 10 anos, em 2 empresas de construção civil, em que me deram muita capacidade de liderar equipas. Tive a felicidade da primeira empresa já ser uma empresa forte e
e já com muita obra, mais obra particular, ou seja, mais edifícios, mais hotéis, ou seja, obras mais particulares e ligadas à habitação. E a segunda empresa foi mais obras públicas, nomeadamente remodelações e reabilitações, maioritariamente de escolas, de centros culturais, de hotéis. Então eu acabo por ter um bocadinho no meu portfólio grandes obras que estão no mercado, e sobretudo uma que me fascinou, que foi a construção de um mosteiro para freiras italianas em Miranda do Douro, que foi aí que estava na fase final em que o Cândido me fez aqui a proposta para integrar a equipa da N-Brand. Top, lembro perfeitamente disso. César, completa esta frase. Então, obra sem dá sarilho. Obra sem planeamento dá sarilho. Dá sarilho. Na história recente, nestes 5 anos, sempre em crescimento contínuo, sendo que naturalmente eu conheço bem a história, o nosso crescimento acelerou, tem vindo a acelerar. Quais foram as 3 alavancas ou as 3 estratégias que tu consideras mais importante que permitiram o crescimento que nós temos tido sustentado? Falando das 3, e vou falar das 3 não por ordem de importância, sim, mas sim, por aquelas que vão surgindo. A primeira, e sem dúvida, é onde assenta todo o nosso negócio e a nossa diferenciação, que é a arquitetura. Ou seja, nós sem arquitetura não conseguíamos crescer o nosso negócio, era impossível, não é? Porque acabámos por, através da arquitetura, conseguimos agregar valor à casa dos nossos clientes, que é esse o nosso propósito, é valorizar o património edificado de Portugal, tal como a nossa missão, e é esse um dos pilares fundamentais, é a arquitetura. O segundo, provavelmente, é o planeamento exaustivo antes de iniciar uma obra e durante o iniciar uma obra, e isso nós acabamos por transmitir isso para os nossos franqueados, e acho que sem esse planeamento, porque muitas das vezes os nossos franqueados e o setor é permissivo a isso, acabam por iniciar obras sem planeamento, e isso não há crescimento sem isso, pelo contrário. E acho que o último, e não menos importante, não é? É o facto da nossa proximidade como master aos nossos franqueados e o acompanhamento contínuo. E provavelmente, lá está, foi este que eu tive esse desafio, e custou muito, não é? Custou muito, lá está, porque vinha da outra área, e o meu dia-a-dia era diferente, ou seja, era um dia-a-dia mais no presente e não no futuro, e nós aqui estamos a planear muito o futuro, e a proximidade com os nossos franqueados, sobretudo, é para os poder alinhar e eles terem a rota que devem ter, porque lá está, isto não é num dia nem em 2 dias, é um trabalho contínuo que nós estamos a fazer. Muito bem. César, dentro daquilo que é o teu dia-a-dia, fizeste 5 anos na empresa recentemente, e a nossa equipa de marketing premiou-te com uma imagem que a gente se riu muito, que era um César dentro de um colete de forças. É, exatamente. E isso liga naturalmente àquilo que é a exigência do teu dia, da tua semana, do teu mês, do teu ano. E é isso que eu queria te perguntar, ou seja, como é que tu te consegues organizar no teu dia? Que rotinas tu tens que te permitem manter-te organizado? Não é fácil, foi um processo, e tu acompanhaste esse meu crescimento, não é? E acho que já tivemos esta conversa várias vezes. Ou seja, o facto de eu ter integrado aqui a equipa da N-Brand veio com que eu tivesse uma atitude diferente no meu dia-a-dia. Ou seja, o que é que quero dizer com isto? Enquanto eu, na direção da obra, que foi maioritariamente a minha parte profissional como engenheiro civil, nós tínhamos que tomar decisões na hora, tínhamos que ser ativos, tínhamos que estar sempre a falar alto, a reclamar, que era mesmo assim. Aqui não, é diferente. Então, uma das coisas fundamentais
que me levou aqui à diferenciação no meu dia-a-dia, vamos-lhe assim dizer, eu nunca começo o meu dia sem saber aquilo que vou fazer. Ou seja, é fundamental eu saber aquilo que vou fazer. Aliado a isso, temos sempre um plano e nós não nos podemos desviar desse plano e temos que basicamente olhar para o plano e dizer isto vai contribuir para o crescimento ou isto não vai contribuir para o crescimento. Pronto, essa é uma das partes. Claro que depois existem as urgências, não é? Existem as urgências e daí a questão do colete de forças, não é? Porque muitas vezes apetece falar mais alto, apetece reclamar, apetece não atender, não é? Um simples telefonema, mas basicamente é muito controle emocional. E eu tenho tido isso ao longo do tempo, tenho sentido que tenho tido mais esse controle. Ainda não estou na fase perfeita, não é? Ninguém mas está. Isto é tudo um processo, ninguém está. Sempre há situações que uma pessoa vai do 0 aos 100 em poucos segundos, mas sobretudo, e a dica que eu dou para os nossos espectadores é efetivamente a questão de nunca começarmos o nosso dia sem sabermos aquilo que vamos fazer e se vai contribuir ou não para o alinhamento com o nosso propósito e a nossa visão. Claro que existem tarefas que nós vamos executar no nosso dia-a-dia que não contribuem nada, mas temos que as fazer. Sim. Mas desde que consigamos também encaixar tarefas que vão contribuir, isso depois a médio e longo prazo elas vão surgir efeito. Tem o seu valor. Temos falado acerca disso porque lá está, o processo de organização, o processo de planeamento é um processo contínuo, é um processo que nunca tem fim, e que também nunca está verdadeiramente afinado, ou seja, nós estamos sempre a construir sobre a construção para o melhorar. E esse foco no que é importante, assegurar que no nosso dia-a-dia nós temos tarefas no que é importante. Naturalmente, se nós passamos 300 dias a trabalhar em urgências, ou se nós passamos 300 dias a trabalhar também em urgências, mas em cada um dos dias nós temos uma ou duas tarefas de valor acrescentado para o futuro, no final desses 300 dias o resultado é completamente diferente. Completamente. Essa é grande. Essa é uma das nossas grandes certezas do presente e certezas do futuro, porque há coisas que não se alteram. Exatamente. Deixa-me só aqui partilhar uma coisa que aconteceu comigo e que efetivamente teve um grande impacto em termos emocionais para mim, que foi chegar à conclusão que nunca vamos conseguir a empresa totalmente organizada. Uma luta. Foi uma luta e nós tivemos esta luta os dois já, uma luta saudável. De eu querer a organização, e acho que no momento em que eu pensei nunca vamos conseguir ter 100% de organização dentro da empresa, eu acalmei muito. E percebi isso porquê? Porque se uma empresa está em crescimento, primeiro, nós estamos ligados aqui ao franchising, aos nossos franqueados, e os nossos franqueados têm desafios que muitas das vezes são desafios que para eles são muito complexos, para nós não são, ou vice-versa. Às vezes para nós os desafios são muito complexos e para os nossos franqueados não são, também existe isso. Mas estamos em constante mudança, e uma empresa quando atinge a organização total é porque ela não está a crescer. Sim, cristalizou. Exatamente. Sim, se cristalizou, vai quebrar. Sim, há aquela frase que nós também costumamos dizer, que é o organiza e desorganiza, ou seja, cresce. Então quando cresce, desorganiza, volta a organizar, volta a crescer, desorganiza, organiza outra vez, cresce, não é? Esse é um ciclo constante. Exatamente. Ou seja, portanto, mas não há dúvida que a rotina vence sempre o improviso. Então, dentro do nosso processo, a criatividade manda no projeto, mas na obra manda o processo. Então eu gostava que explicasse isso um bocadinho melhor, ou seja, quais são os 3 fatores que podem contribuir para uma alta margem de rentabilidade numa obra ou uma baixa margem de rentabilidade numa obra. Quais são os 3 fatores de risco a gerir? Mais importantes. Primeiro, termos clareza e organização num orçamento. Ou seja, é fundamental nós termos um orçamento transparente para nós e para o cliente, ou seja, ambas as partes, até porque o orçamento faz parte do contrato, não é? Ou seja, está no orçamento
temos que fornecer, não está no orçamento, é um trabalho que não está previsto e o cliente tem que, se o quiser, tem que o pagar. Ou seja, temos de ser transparentes no nosso orçamento. E depois a construção do orçamento para que nunca esqueça determinados custos ou determinados artigos ou determinada mão de obra. Esse é um fator crucial e que nós, na gestão que fazemos com os nossos franqueados, na formação, fazemos um exercício que fizeram comigo no início da minha carreira, que fizeram comigo e que eu transmito esse ensinamento, esse conhecimento aos franqueados para fazer um bom orçamento. Esse provavelmente é o fator mais preponderante no controle e na gestão. Depois, obviamente, também fazemos consultas ao mercado, perceber quais são os melhores fornecedores, quer de material, quer de mão de obra. E o terceiro, e tão importante como os outros dois, é o cumprimento de prazos. Porque se nós não cumprimos os prazos, primeiro estamos a incumprir com o cliente, e isso nós não queremos, mas mais que isso, e também é importante, é a questão de que se nós estamos a dilatar o prazo, estamos a ter custos acrescidos naquela obra, naquele projeto, e isso vai ter um impacto na nossa rentabilidade. E isso leva a outro ponto, que é precisamente, ou seja, aqui na tua missão na Urbanobras, tu lidas com franqueados que são empreendedores, que eles são líderes de equipas e que tu tens que lhes passar determinadas ideias com o objetivo, naturalmente, deles terem mais sucesso nos negócios deles. Lá está, que não cometam erros que os possam prejudicar na rentabilidade, que tenham ações que lhes possam beneficiar o crescimento do negócio. Isso é um grande desafio. Então, como é que tu vês e como é que tu lidas com essa questão de liderar, gerir os perfis tão específicos como o que é de franqueados e empreendedores? Eu não, tenho a certeza que é o mais desafiante do meu dia. Ou seja, é lidar com os diferentes perfis de pessoas para que nas reuniões que eu tenho com eles, nas conversas que eu tenho com eles, nas formações que eu tenho com eles, que eles consigam entender, perceber, assimilar e executar, não é? E depois materializar estes ensinamentos, porque cada um tem o seu perfil. E há franqueados que nós temos que falar de uma determinada maneira com uma determinada terminologia, há outros franqueados que temos que falar de outra maneira com outra terminologia, uns mais à bruta, outros com mais calma, não é? Porque cada um de nós tem o seu perfil, é tal como nós, não é? Nós, por acaso, nós os dois temos um perfil muito semelhante, e o facto de sermos mais diretivos ou menos diretivos, mais emocionais, menos emocionais, e isso é o que me leva a mim e aos colegas do grupo, é efetivamente nós adaptarmos o nosso discurso, a nossa metodologia a cada um. E esse é que é o mais complicado e é o mais complexo, porque lá está, e não sendo redundante, temos que falar, adaptar e ensinar de maneira diferente dentro dos franqueados que parecem ser todos iguais, mas eles não são todos iguais. Cada um tem a sua particularidade, ou porque é engenheiro civil, ou porque é arquiteto, ou porque é gestor, ou porque também não está dentro da área da obra, que nós temos alguns franqueados que são empresários, são investidores e não estão ligados diretamente ao dia-a-dia, mas são eles que depois vão liderar as equipas. Então nós temos que adequar aqui as necessidades e ajustar a receita do bolo para cada franqueado em específico. Sim. Claro que depois temos formações obviamente transversais a todos, mas temos o cuidado e orgulhamos-nos, pelo menos comigo, na Urbanobras e os restantes colegas igual, mas na Urbanobras eu conheço todos os franqueados e sei o perfil de cada franqueado, e isso é fundamental nesta relação de proximidade que nós temos com os nossos franqueados, porque se nós não tivermos isso, vai ser muito engessada esta comunicação com os franqueados, não existe proximidade com os franqueados, porque muitas vezes os franqueados contactam-nos porque precisam de falar.
basicamente precisam de falar, não é? Precisam de desabafar certas e determinadas coisas que acontecem no seu dia-a-dia, que eles estão dentro da caixa, não é? A analisar a coisa, e nós de fora conseguimos lhe dar um input diferente. Não é que nós saibamos mais que eles, porque não é esse o caso, ou seja, nós partilhamos muito esta questão do nós, Master and Brand, não sabemos nem mais nem menos que os nossos parceiros. Nós somos agregadores das boas práticas e sobretudo das más práticas, porque eu gosto muito de, na formação, passar muito coisas que foram feitas por colegas e por nós próprios, não é? Nós também já cometemos os nossos erros, dizer assim, olha, fez assim e não correu bem, fez assim e não correu bem, olha, esta parte aqui fez assim e correu muito bem, ou seja, as coisas boas e as coisas más. Espetacular, é muito interessante ouvir-te falar, porque muitas coisas, lá está, que hoje em dia são totais convicções para nós, em determinado momento às vezes foram conversas em salas de reuniões. Exatamente. A afinarmos estratégias e teorias. É muito interessante. César, falando dos nossos franqueados top, né, onde nós avaliamos franqueados de duas formas diferentes, ou seja, top no requisito de faturação e top no requisito de arte. Dentro disto nós temos perfis completamente diferentes. Quais são os perfis dos nossos franqueados quando a gente pensa e olha para eles, não é? Que pessoas são estas? Que perfis eles têm? Quem são os nossos franqueados top, quer em arte, quer em faturação? Por acaso, analisando aqui os nossos franqueados, acaba por ser um grupo heterogéneo. Ou seja, por um lado temos franqueados top, que são engenheiros civis. Temos franqueados top que são arquitetos, e temos franqueados top que nem são engenheiros civis nem arquitetos e muito menos tinham ligação até ao setor da construção, ou seja, eles acabaram por empreender através do franchising, e que tem sucesso neste momento. Mas há uma coisa que todos eles têm em comum, que é apreciam a arte. E tem a noção de que a arquitetura tem que aparecer em todos os projetos e em todos os clientes que atendem. Ou seja, e aí entramos na parte inicial da nossa conversa, que é a questão de nós inovarmos e agregarmos valor através da arquitetura, e nós sem isso, ou seja, nós quando temos algum franqueado que acha que o caminho não é pela arquitetura, por norma as coisas não correm muito bem. Pronto. Outra coisa que também têm em comum é que têm o espírito de empreendedor, ou seja, eles, muitos dos nossos franqueados, para não dizer a maior parte dos nossos franqueados, acabaram por iniciar o seu primeiro negócio através da franquia, através de nós. E isso é espetacular, não é? Que é outro desafio nosso, que é ajudar pessoas a serem empresárias. Empresários, exatamente. Não eram antes. É esse o nosso grande desafio, ou seja, a nossa intervenção não começa só na gestão do dia-a-dia deles, na parte operacional, começa muito antes, ou seja, ainda eles não são empresários, ainda não têm a sociedade constituída e nós já estamos a atuar com eles. Ou seja, a maior parte deles chegaram até nós para serem empreendedores através das nossas marcas. E nota-se mesmo que querem escalar o negócio, que têm visão para o negócio e que querem realmente fazer a diferença com a sua franquia, através de muitas circunstâncias, através da arquitetura, através de cumprimento de prazos, através da execução de um orçamento completamente transparente e chave na mão, através de um serviço de pós-venda, garantia e pós-venda, que muitas das empresas não prestam isso, e nós orgulhamos de que não fechamos no dia a seguir, não é? Como acontece muito no setor da construção civil, ou seja, muitas das empresas acabam por falir, por fechar, por mudar de nome, e depois as pessoas não têm acesso a essa garantia pós-venda, e nós podemos nos orgulhar que nos nossos franqueados conseguimos prestar esse serviço, não só a obra, mas tudo o que é pós-obra e pós-venda. Sim, muito importante. César, agora tenho um desafio. Então, é o isto ou aquilo, está bem?
4 perguntas, ou é isto ou é aquilo. Isto é novo. É novo. Então, cliente perfeito ou processo perfeito? Processo perfeito. Render 3D impecável ou obra entregue uma semana antes? 3D impecável. Crescer 50% em volume ou 20% em margem? 20% em margem. Reunião longa ou guerra de 15 minutos com decisões? Guerra de 15 minutos com decisões. Já tivemos algumas. Já. Então, correu bem este desafio, César. Obrigado. 3 erros que um novo franqueado deve evitar. Má contratação. Muito do insucesso que os nossos franqueados tiveram foi por má contratação, neste caso. Sim, é dos maiores erros, sem dúvida, que eles podem cometer. Eles e qualquer empresário em geral. Depois há aquele telefonema que nós recebemos a dizer: César, tinhas razão. Mas aí já é tarde, não é? Aí já é tarde. Mas sim, a má contratação. Um mau orçamento. O mau orçamento também é um erro muito comum, vamos lhe dizer assim. Eu costumo dizer que só não erra a fazer um orçamento quem não o faz. Sim. O erro no orçamento. E outro erro que nós às vezes não falamos aqui mais internamente, mas que acaba por acontecer, é o não mandar parar na hora certa. Ou seja, no decorrer de uma obra estão-se a fazer determinados trabalhos mal feitos. Normal, não é? Isso acontece, não é? Porque uma obra é muito dinâmica, e as equipas, ou seja, neste caso a parte nossa, Urbanobras, o arquiteto ou o diretor ou quem esteja definido de coordenar a obra, não mandar parar na hora certa, deixar acumular, e depois quando é para resolver o erro ele vai custar 3 vezes mais. Exatamente, o custo é muito maior. E eu não resisto a dizer, porque lá está, a má contratação, por isso é que nós temos nas nossas regras como franchising que a contratação do pessoal do franqueado é feita em conjunto connosco para precisamente evitar essa questão da má contratação. Também temos nas nossas regras a questão do mau orçamento, de que todos os orçamentos iniciais são supervisionados por nós. Exatamente. Normalmente muitos deles por ti, mas supervisionados por nós para precisamente nesses orçamentos iniciais onde pode haver algum tipo de erro, portanto que isso seja previsto e que não aconteça. E na verdade o último ponto que tu disseste, que é a questão de prolongar um erro, que naturalmente é sempre falado em formação e é daquelas questões que têm a ver tudo com tudo, não é? Ou seja, tudo aquilo que está mal feito na verdade tem que ser interrompido, porque não faz sentido nós continuarmos com algo que não está na direção correta. Exatamente, é fundamental. César, ainda temos oportunidades de crescimento em Portugal para novos franqueados? Temos, sem dúvida. Quais são os perfis das pessoas que tu gostarias que se candidatassem? Quais são os perfis que tu gostarias de ver no futuro, sentados connosco, a serem premiados numa convenção? Quem são esses perfis? É assim, temos aqui 2 grandes perfis de pessoas que eu gostava, e que é o nosso trabalho diariamente, ou seja, a captação destes novos empresários. Muitos deles já não sabem que vão ser empresários, até nos conhecer, mas 2 grandes perfis que eles depois à frente vão se cruzar e acabam por trocar de cadeira, vamos-lhe assim chamar. Ou seja, por um lado, perfil ligado à arquitetura e ao design, ou seja, pessoas que valorizam a arquitetura, o design de interiores, a estética, ou seja, que não vejam uma remodelação ou uma reabilitação só para parecer novo, mas sim ser intemporal, e isso é fundamental. Ou seja, a inovar através da arquitetura, sem dúvida. E o outro perfil é o perfil de uma pessoa que queira escalar um negócio, que queira ser empreendedor, e que sobretudo
tenha capacidade para gerir equipas e consiga desmultiplicar o negócio. Porque muitas vezes acontece de um determinado perfil, e está tudo bem, um determinado perfil, não ter capacidade para liderar equipas. Ou seja, e acontece, não é muito frequente, mas vai acontecendo, determinados franqueados que acabam por ocupar a cadeira do arquiteto, do design, e o negócio está muito assente em cima dele, em cima dessa pessoa, e aí não vai ter o crescimento que a estrutura do nosso franchising está direcionada. Nem está certo nem está errado, é um modelo de gestão daquele próprio franqueado e nós aceitamos isso. Mas os dois grandes perfis, e para resumir, é então o perfil ligado à arquitetura, ligado à arte, ligado ao design de interiores, e o perfil de empreendedor e que queira alavancar o negócio, que bem trabalhado, e é isso que nós tentamos sempre fazer, é eles os dois cruzarem-se mais à frente, que é o perfil do empresário começar. Muitas vezes o empresário não está muito virado, nem vocacionado, nem dotado para a parte da arquitetura, é puxar esse empresário para conseguir valorizar a remodelação através da arquitetura, porque também temos esse desafio, não é? Sim. E depois do outro lado, o arquiteto, o design, a pessoa ligada à arte, cruzar para o outro lado da cadeira e querer alavancar o negócio e escalar o negócio. Espetacular. César, e então quem quiser saber mais, qual é o site que as pessoas podem consultar? Para saber mais sobre a Urbanobras, urbanobras.pt. Também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, no LinkedIn. Temos toda a nossa equipa de expansão. Convidava-vos a todos e a todas que fossem visitar o nosso site, que vissem o nosso portfólio, que visitem também as nossas redes sociais, para que possam entender aquele que é o nosso grande propósito, que é fazer obras de reabilitação e remodelação cruzadas e alinhadas com a arquitetura e o design de interiores. Espetacular. César, meu amigo, obrigado. Foi um prazer ter-te cá hoje. Obrigado, Cândido. Obrigado. E então, se gostou do nosso episódio, por favor, não se esqueça de nos dar 5 estrelas na plataforma do Spotify ou da Apple. E, por favor, partilhe este link com quem quer saber mais acerca de empreendedorismo, gestão, ou quer empreender, famílias e amigos. Um abraço, bem-ajam.